O item correto da 23 é o item A. 24. Em relação ao planejamento, não é correto afirmar que é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem ser alcançados. E aí, eu vou só preparar aqui para ligar a bateria, que o celular tá morrendo, ele tá morrendo, o povo rei tá morrendo, e aí eu vou ter que ligar na bateria, porque senão ele vai morrer, e se ele morrer, nós morreu, entendeu? Então, ó, vou ter que ligar aqui na bateria, só um minutinho, beleza, liguei na bateria, que maravilha, está na bateria, está carregando, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Em relação ao planejamento, não é correto afirmar que estou na questão 24. É a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem ser alcançados, e visa as condições racionais para que se organize e dirija a empresa e seus departamentos e divisões. Aí ele falou demais, né não? Beleza? E seus departamentos e divisões, a partir de certas hipóteses. Beleza. O item tá grande, ele tá falando muito, então você vai por pedaço. É a função administrativa, beleza, que determina antecipadamente o que se deve fazer, beleza, e quais objetivos devem ser alcançados. Estabelecer objetivos e metas, lembra? Segundo passo do planejamento estratégico. E visa dar condições racionais para que se organize e dirija a empresa e os seus departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses. Sublinha isso aí, bota a foto do Wesley, Safadão, Sandy Júnior, tá? Porque isso é muito importante. Planejamento estratégico é hipótese, tá? Não é dados, é hipótese, é julgamento. Beleza? E o item correto, né, que é o que não é relacionado a planejamento estratégico, é o item C. Adota ações casuais. Não, ele sempre adota ações planejadas, tá? Agindo sempre no momento em que o problema aparece. Tá errado, isso é apagar incêndio, isso não é planejamento estratégico, é prever o futuro, antever. Beleza? Show de bola! E aí nós temos o 25. Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, é correto afirmar. Vamos lá. Eficiência limita-se à avaliação dos recursos empregados, assegurando que eles sejam mínimos, mesmo afetando a qualidade. Se afetou a qualidade, tá errado, não pode ser eficiente, beleza? Qualidade é tudo. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo. Não. Vamos aqui, vamos continuar. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-los diz respeito à eficiência. Não. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-los diz respeito à efetividade, beleza? E tem as metas e objetivos serão relacionados à eficácia. Metas e objetivos é eficácia porque é quantitativo, né, qualitativo, tá? É realização, cumprimento da missão da empresa, do planejamento, beleza? Aí o item C. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas? Não, isso não é avaliação, não é isso não. A efetividade é um impacto que gera, tá? Não é avaliação. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo? Não, isso aqui seria efetividade. Beleza? Falou impacto, efetividade. Falou objetivos, eficácia. Falou custos, eficiência, morreu. Minnie Mouse is dead. Maria Preá, morreu Maria Preá. Item correto, item E. Estou com muita fome. 26. No processo administrativo, as funções controle, planejamento, organização e direção desempenhadas pelo administrador são tipicamente executadas de forma interrelacionada? Não, interdependente, mas ela não é a forma de execução, isso é uma característica delas, que elas são interdependentes, tá? Mas não é a forma de execução, a forma de execução é sequencial, ou seja, não existe organização sem planejamento, não existe direção sem organização, não existe controle sem direção, não existe planejamento sem controle. São cíclicas, não tem início, nem meio e fim, e são interdependentes, beleza? Show de bola, item correto, item B de bora pra próxima. 27. O processo de planejamento de organização deve se orientar pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do plano. Nesse processo, o item correto é o item C. O nível operacional toma as decisões de curto prazo que cuidam da tradução das orientações táticas para os planos de execução das atividades cotidianas. Perfeito. Cotidiano, orientações táticas, tomar decisões de curto prazo. Perfeito. Isso é operacional. O item correto, item C. 28. O planejamento realizado no nível institucional da empresa recebe o nome de planejamento estratégico. Julga os mitos e abaixo relacionados. Vamos lá. Mito 1. Planejamento estratégico é de alta complexidade e abrange poucas variáveis. Vai, bota o planejamento com poucas variáveis para tu ver. Tá errado, né?
2. O problema principal do planejamento estratégico é o desbalanceamento que existe entre a excessiva atenção dada à formulação da estratégia e a precariedade cerca de sua implementação, quando geralmente ocorrem falhas no processo. Cara, isso aqui é uma avaliação, tá? Você tem que pensar. Bom senso. Quantas fases a gente tem de planejamento estratégico? Geralmente são 6. Quantas são dedicadas a planejar? 5. Quantas são dedicadas a implementar? 1. Olha o desbalanceamento. É isso que ele quis dizer. Que tem das 6, 5 é para planejar e 1 é para implementar. Ele está dizendo isso, que existe esse descasamento. Então tá correto esse item, tá? 3. O planejamento estratégico não tem como preocupação definir metas quantificáveis, mas sim objetivos e estratégias. Claro que ele tem. Planejamento estratégico define metas e objetivos. Tá errado. Por se basear na incerteza, hipóteses, julgamentos, o planejamento estratégico tem suas decisões baseadas em julgamentos, não em dados. Beleza? O item correto é o item C de Chivas, C de control, né? C de catuaba, ó. C de catuaba. Tá precisando de uma catuabazinha aí, tá? Vamos lá, 29. Essa questão eu achei linda. Analise as teorias da motivação e comportamento humano na primeira coluna, relacionado com a segunda coluna e assinale a opção correta. O item correto é o item B, tá? Que aí vai lá, ó. A primeira aqui é quando ele fala de necessidades humanas, fisiológicas e tal, é o que? Maslow, 3. Motivação é composta por duas dimensões não relacionadas, aspectos e atividades do trabalho que poderiam impedir essa satisfação, não influenciam o empregado e crescem o desenvolvimento. E os aspectos e atividades relacionados ao trabalho que efetivamente encorajam esse cara. Quem é esse aqui? Frederick Herzberg. Quando ele fala de satisfação ou encorajamento, insatisfação, beleza? Herzberg, 1. As pessoas são motivadas a produzir quando percebem que seus esforços a levarão a um desempenho bem-sucedido e à obtenção de recompensas. Ou seja, aqui nós vamos ter foco no seguinte: as pessoas são motivadas a produzir quando percebem que seus esforços as levarão a um desempenho bem-sucedido e à obtenção das recompensas almejadas, tendo clareza no caminho, entre aspas, para uma meta, um objetivo. Caminho meta, beleza? Tá lá nos estilos de liderança situacionais, beleza? Aí vem, embora o comportamento possa ser inicialmente aleatório, à medida que o indivíduo explora o meio ambiente e reage a ele, certos comportamentos serão reforçados. Skinner, beleza? Teoria do reforço, cuidado, né? Lá no reforço condicionado, beleza? Show de bola. 2. O modelo supõe que a motivação é uma função de 3 componentes. Uma expectativa de esforço e desempenho, no sentido de que o esforço maior trata um bom desempenho, uma percepção de desempenho-resultado, no sentido de que um bom desempenho trará certos resultados ou recompensas, e o valor ou a atração de uma certa recompensa ou resultado para a pessoa. Ou seja, ele está falando aqui da teoria da expectativa, do Victor Vroom, né? Que ele fala lá da expectância, tá? Que é o esforço que você vai empregar, instrumentalidade, ó, e a valência, que é a recompensa pessoal. Então, 5. E as pessoas comparam a proporção entre esforços e recompensas. Ou seja, dou versus recebo. Teoria da equidade. Stacey Adams. Beleza? Dou versus recebo. Tá? Nariz tá piorando, que é da porcaria do ar-condicionado ali. Só por que você não desliga? Porque eu vou morrer de calor. Sou gordinho. Tem que ficar no frio. Tá? Então, o item correto é o item B. Questão 30. Sobre o processo de controle dentro das empresas, assinale o item correto. Vamos lá. Uma das finalidades do processo de controle é fornecer informações relevantes aos gestores e que os auxiliarão no desempenho de suas atividades. Beleza, o processo de comparação entre o que foi planejado e o que está sendo executado e a obtenção de correspondentes conclusões sobre o desempenho é também considerado processo de avaliação. Perfeito. A definição e conhecimento dos padrões permite a avaliação eficaz sobre o desempenho e a identificação de decisões corretas a serem tomadas. Perfeito, lindo. Item correto, item D. Todas estão lindas, corretas. Bota aí. O item correto da 23 é o item A. 24. Em relação ao planejamento, não é correto afirmar que é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem ser alcançados. E aí, eu vou só preparar aqui para ligar a bateria, que o celular tá morrendo, ele tá morrendo, o Pobre Rei tá morrendo, e aí eu vou ter que ligar na bateria, porque senão ele vai morrer, e se ele morrer, nós morreu, entendeu? Então, ó, vou ter que ligar aqui na bateria, só um minutinho, beleza, liguei na bateria, que maravilha, está na bateria, está carregando, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Em relação ao planejamento, não é correto afirmar que estou na questão 24. É a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer
e quais os objetivos devem ser alcançados, e visa as condições racionais para que se organize e dirija a empresa e seus departamentos e divisões. Aí ele falou demais, né não? Beleza? E seus departamentos e divisões a partir de certas hipóteses. Beleza. O item tá grande, ele tá falando muito, então você vai por pedaço. É a função administrativa, beleza, que determina antecipadamente o que se deve fazer, beleza, e quais os objetivos devem ser alcançados. Estabelecer objetivos e metas. Lembra? Segundo passo do planejamento estratégico. E visa dar condições racionais para que se organize. Fases a gente tem planejamento estratégico, geralmente são 6. Quantas são dedicadas a planejar? 5. Quantas são dedicadas a implementar? 1. Olha o desbalanceamento. É isso que ele quis dizer. Que tem das 6, 5 é para planejar e 1 é para implementar. Ele está dizendo isso, que existe esse descasamento. Então tá correto esse item, tá? 3. O planejamento estratégico não tem como preocupação definir metas quantificáveis, mas sim objetivos e estratégias. Claro que ele tem. Planejamento estratégico define metas e objetivos. Tá errado. Por se basear na incerteza, hipóteses, julgamentos, o planejamento estratégico tem suas decisões baseadas em julgamentos, não em dados. Beleza? O item correto é o item C de Chivas, C de control, né? C de catuaba. C de catuaba. Tá precisando de uma catuaba assim aí, tá? Vamos lá, 29. Essa questão eu achei linda. Analise as teorias da motivação e comportamento humano na primeira coluna, relacionado com a segunda coluna e assinar a opção correta. O item correto é o item B, tá? Que aí vai lá, ó. A primeira aqui é quando ele fala de necessidades humanas, fisiológicas e tal, é o que? Maslow, 3. Motivação é composta por duas dimensões não relacionadas, aspectos e atividades do trabalho que poderiam impedir essa satisfação. Não, a relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-lo diz respeito à efetividade, beleza? E tem as metas e objetivos serão relacionados à eficácia. Metas e objetivos é eficácia porque é quantitativo, né, qualitativo, tá? É realização, cumprimento da missão da empresa, do planejamento, beleza? Aí o item C. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas? Não, isso não é avaliação, não é isso não. A efetividade é um impacto que gera, tá? Não é avaliação. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo? Não, isso aqui seria efetividade. Beleza? Falou impacto, efetividade. Falou objetivos, eficácia. Falou custos, eficiência, morreu. Minimouse is dead. Morreu Maria Preá. Item correto, item E. De estou com muita fome. 26. No processo administrativo, as funções controle, planejamento, organização e direção desempenhadas pelo administrador são tipicamente executadas de forma interrelacionada? Não, interdependente, mas ela não é a forma de execução, isso é uma característica delas, que elas são interdependentes, tá? Mas não é a forma de execução, a forma de execução é sequencial, ou seja, não existe organização sem planejamento, não existe direção sem organização, não existe controle sem direção, não existe planejamento sem controle. São cíclicas, não tem início nem meio e fim e são interdependentes, beleza? Show de bola, item correto, item B de bora pra próxima. 27. O processo de planejamento de organização deve se orientar pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do plano. Nesse processo, o item correto é o item C. O nível operacional toma as decisões de curto prazo que cuidam da tradução das orientações táticas para os planos de execução das atividades cotidianas. Perfeito. Cotidiano, orientações táticas, tomar decisões de curto prazo. Perfeito. Isso é operacional. Item correto, item C. 28. O planejamento realizado no nível institucional da empresa recebe o nome de planejamento estratégico. Julgue os mitos e abaixo relacionados. Vamos lá. Mito 1. Planejamento estratégico é de alta complexidade e abrange poucas variáveis. Vai, bota o planejamento com poucas variáveis para tu ver. Tá errado, né? 2. O problema principal do planejamento estratégico é o desbalanceamento que existe entre a excessiva atenção dada à formulação da estratégia e a precariedade cerca de sua implementação, quando geralmente ocorrem falhas no processo. Cara, isso aqui é uma avaliação, tá? Você tem que pensar. Bom senso. Quantas dirige a empresa e os seus departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses? Sublinha isso aí, bota a foto do Wesley, Safadão, Sandy Júnior, tá? Porque isso é muito importante. Planejamento estratégico é hipótese, tá? Não é dados, é hipótese, é julgamento. Beleza?
E o item correto, né, que é o que não é relacionado a planejamento estratégico, é o item C, adotações casuais. Não, ele sempre adota ações planejadas, tá? Agindo sempre no momento em que o problema aparece. Tá errado, isso é apagar incêndio, isso não é planejamento estratégico, é prever o futuro, antever, beleza? Show de bola! E aí nós temos o 25. Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, é correto afirmar. Vamos lá. Eficiência limita-se à avaliação dos recursos empregados, assegurando que eles sejam mínimos, mesmo afetando a qualidade. Se afetou a qualidade, está errado, não pode ser eficiente, beleza? Qualidade é tudo. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo. Não. Vamos aqui, vamos continuar. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-los diz respeito à eficiência.